Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. E no programa de hoje, na véspera de Natal, eu tenho a honra de receber um dos patrimônios da medicina e da política no Brasil. Recebo nos nossos estúdios aqui em São José dos Campos o médico José de Castro Coimbra. Coimbra tem uma longa e profícua trajetória na política, foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário de Estado, deputado federal e um dos criadores do Sistema Único de Saúde no Brasil. Doutor Coimbra, que alegria recebê-lo nos nossos estúdios. Fabrício, é uma alegria poder estar aqui com você. Você sabe quanto eu o respeito como profissional e dar uma entrevista para você nesse momento em que o mundo todo, mas o Brasil em especial, está todo voltado para essa data magnífica que se chama Natal. Eu faço questão de começar essa entrevista falando sobre longevidade. Vamos lá. Você está prestes a completar 95 anos. Né? Exatamente. Eu digo pronto para a comemoração do Sesc Centenário. A que se dá tanta energia e tanta vitalidade, Coimbra? Olha, eu pensava, né, e tinha quase certeza de que a longevidade dependia muito da alimentação que você tivesse, da não adesão a determinados produtos, tipo álcool, fumo, etc. Mas eu fiquei muito surpreendido de ver um trabalho que me deu uma visão nova da razão da longevidade. É estar apaixonado. Olha. Então, e eu fui fazer mais ou menos assim o meu retrospecto. E me lembrei, eu fui um cara sempre apaixonado. Uma época por uma mulher, outra época pela política, e a maior parte da minha vida pela medicina, mas sempre apaixonado. Ô Coimbra, e você vai ao encontro, né, de uma expressão que a gente vê em diversos cenários, né, laborais, né, mas especialmente na literatura, que diz que a intensividade da sua dedicação ao bem comum também faz toda a diferença, né? Sem dúvida, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Meu pai era garimpeiro, com uma família grande. A minha mãe teve 11 filhos, 4 morreram antes de completar 5 anos de idade e 7 cresceram, mas o meu pai, apesar de ser uma pessoa de poucas letras, vamos chamar assim, tinha uma vontade forte de que os filhos estudassem, mas forte mesmo. E baseado nisso, quando eu tinha 6 para 7 anos, deu uma epidemia de croup no lugarejo, no garimpo onde eu morava. No estado do Mato Grosso. Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. E essa epidemia detonou metade dos meus amigos com quem a gente jogava bola na rua, e 2 irmãos meus morreram com a diferença de 5 dias apenas. 2 irmãos. Então, aquele choro das mães era uma coisa, naqueles velórios, os velórios se sucediam. E eu me lembro que o que eu mais ouvia era o seguinte: se aqui tivesse um médico, se aqui tivesse um médico, se aqui tivesse um médico. Aí, uma daquelas noites de velório, eu estava em pé ao lado da minha mãe, puxei assim o vestido dela e falei: mãe, quando eu crescer eu vou ser médico. Puta, nunca ninguém ali tinha imaginado em ser médico. Aos 6 anos eu falei: eu vou ser médico. Não tirei mais aquilo da cabeça. E terminei conseguindo ser médico, saindo lá de Mato Grosso, sozinho, com 15 anos, indo para o Rio de Janeiro para fazer o colegial e trabalhar e estudar, e foi dando tudo certo. E aí eu brinco que é melhor você nascer com sorte do que nascer rico. Ô Coimbra, como é que foi a sua paixão, já que você sempre foi um ser apaixonado, por São José dos Campos? Quando a nossa cidade inteligente, resiliente e sustentável roubou o seu coração? Olha, eu vim para cá pé da vida. Eu me formei, fiz concurso para aeronáutica, fui o primeiro colocado,
para cirurgia geral, e depois fizemos o curso lá, que é obrigatório fazer, de medicina de aviação. Quando definitivamente eu entrei na lista de oficiais da aeronáutica e eu tinha que ser, vamos dizer, designado para uma das unidades da aeronáutica no Brasil, eu lutei para ir para Campo Grande, né? Minha mãe tinha ficado viúva, meu pai faleceu muito jovem, com 52 anos, e ficaram alguns irmãos pequenos que eu queria ajudar minha mãe a criar. Então eu fui para Campo Grande, tive uma sorte muito grande, porque logo, logo a minha clínica ficou sendo uma das grandes clínicas da cidade naquela época, quando fui promovido a capitão. E aí não tinha vaga para capitão médico. Eu era tenente médico, fui promovido a capitão, não tinha vaga. Eu teria que ser deslocado para outra cidade. Quase pedi demissão, quase pedi demissão. Mas depois eu falei assim, bom, como eu tenho um mês de férias na hora que a gente é transferido, eu vou passar um mês em São José vou passar um mês numa cidade que eu ache que eu possa me dar bem. Quando eu voltava de São Paulo, que eu fui conversar lá com o secretário, com o diretor de saúde da aeronáutica, ele falou, olha, você tem que escolher até o fim do mês, porque você já está enrolando, faz 6 meses que você já foi promovido, eu estou te mantendo lá, tal, mas não sei o quê. E eu passava em frente aqui a São José, eu me lembrei que ele falou, olha, uma das cidades que eu acho que você pode se dar bem é São José. Eu vinha de ônibus para pegar o avião aí no Parque de São Paulo, para ir para Campo Grande. Pedi ao motorista se ele podia parar, parou, eu desci, entrei, conheci o CTA, o doutor Ivan, né, um puta colega que já estava aqui há vários anos, me levou para Santa Casa, conheci o Florence, e conheci outros colegas, e comecei a ter simpatia por São José dos Campos. Avaliei os outros lugares para onde eu podia ir e escolhi São José. Cheguei aqui, fui de uma felicidade muito grande, já fui ser médico do corpo clínico da Santa Casa, do Pio XII, e por aí afora, me enfronhei de tal forma que 3 anos depois, quando o mesmo diretor de saúde da aeronáutica mandou me chamar lá no Rio e disse, Coimbra, ninguém deu certo em Campo Grande. Por você, quando você ficou lá os 3 ou 4 anos, eu não tive problema com a saúde lá na base aérea. Depois que você saiu, a maioria dos médicos chega lá, não quer ficar, a mulher perturba, vem aqui no gabinete, me pede para transferir o marido, senão ela vai largar do marido, faz um rolo danado. Eu vou te devolver para Campo Grande, de onde você não queria sair. Eu falei, e agora eu não quero sair de São José dos Campos. Mas ele ameaçou, falou, você vai sair. Tá bom, vamos ver. O deputado Benedito Matarazzo, que então era o deputado aqui da região, tinha ouvido falar de mim e tal. Um dia ele aparece lá em casa. Tchê, vim te convidar para ser candidato a vereador. Eu falei, mas como? Eu tenho 3 anos de São José. Ele falou, não, mas você é muito conhecido, você vai ter uma boa votação. Aí eu comecei a ver as coisas e falei, bom, se eu me eleger, não podem me transferir. Mas a chance de eleger era muito pequena, 3 anos na cidade. Bom, minha mulher ficou uma fera, porque quando eu falei de eleição, como a maioria das mulheres ficam, né? Mas eu saí candidato. Rapaz, quando veio a apuração, eu fui o mais votado da cidade, com 3 anos morando aqui. Mas não foi só o mais votado, tive o dobro dos votos do segundo colocado. E a partir daí, essa trajetória... A partir daí política... não saí mais da política. Comecei a gostar, eu vi que a gente pode, na política, ser útil como cidadão, e depois eu repeti a eleição de vereador, fui de novo mais votado na segunda eleição. Presidiu a Câmara Municipal, né? Presidi no bicentenário, inclusive, né? E por aí, né, eu fui seguindo.
A cidade, num momento, precisava de alguém aí com alguma cultura, alguma experiência, e eu terminei sendo candidato a deputado federal, fui eleito na primeira vez. Eu fui eleito federal antes de estadual. Mas eu não quis voltar para Brasília. Eu tinha muito amor aqui, a minha clínica, que estava crescendo. Falei, eu sabia que eleição é um negócio, vamos dizer... Esse foi o mandato de 71 a 75, né? De deputado federal? Não, foi a primeira vez? De 79 a 82. Que esse foi o primeiro mandato? Esse foi o primeiro mandato. Aí eu não quis ser candidato. Em 86, precisamos de um candidato, precisamos... Coimbra, você tem que ser, porque o Bevilacqua, que tinha aproveitado a minha saída, entrou e foi eleito. Aí eu falei, olha, eu não quero voltar para Brasília. Não, então, você topa ser estadual? Eu avaliei e falei, bom, estadual dá para eu conciliar a minha clínica e conciliar o trabalho na Assembleia. Topei, falei, tá bom. Sem chances também de ser eleito, mas fui. Foi nessa época que você assumiu a Secretaria de Estado? Exato, a Secretaria de Administração. O Quercia era o governador e o partido me indicou para ser o secretário que representasse o partido no governo Quercia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Dr. José de Castro Coimbra aqui na Jovem Pan. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, você tem um encontro marcado comigo. E pode assistir os nossos conteúdos a qualquer tempo pela Panflix e no canal do YouTube da emissora. No programa de hoje, eu recebo José de Castro Coimbra. Aos 94 anos, firme e forte para os 95, ele fala um pouquinho sobre a sua trajetória política e eu quero falar agora sobre saúde pública no Brasil. Coimbra, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua participação em Brasília, né? Você como um dos criadores do Sistema Único de Saúde, né? De lá para cá, o que mudou e o que você acredita ser o futuro da saúde pública no país? Olha, você sabe que a tecnologia mudou tudo, né? Quando eu me formei em 54, nós tínhamos aí 20 ou 30 especialidades. Hoje nós temos 200 ou 300 subespecialidades. Nós tínhamos 20 faculdades de medicina no Brasil, hoje temos 340 e não sei quantas faculdades. Então, tudo mudou. E feliz ou infelizmente, a medicina acompanhou essa evolução que deu ao médico ferramentas que ele nunca sonhou que pudesse ter hoje. É uma facilidade você fazer diagnóstico. Mas, infelizmente, também as oportunidades da população adoecer aumentaram muito, porque se as doenças de infecções, etc., foram controladas com a chegada do antibiótico, as outras doenças adquiridas principalmente pela alimentação errada, pela falta de atividade física e por aí afora,
fizeram com que surgissem as novas doenças, né? As diabetes, por exemplo, aumentou terrivelmente, porque o modelo de alimentação que foi adotado depois do desenvolvimento da parte de alimentar. E isso daí tudo fez com que nós estejamos hoje não temos mais doenças e mortes que venham de infecção, mas temos doenças e mortes que venham de hábitos alimentares, de hábitos de vida, que não conseguimos colocar os melhores hábitos para a grande maioria da população. Agora, nesse sentido, né, hoje o Sistema Único de Saúde, ele continua, né, sendo a ferramenta principal, né, não só do tratamento de doenças, mas também da prevenção à saúde, que embora seja muito pequena ainda, né, as políticas públicas de prevenção quase inexistem no Brasil, né? O que falta para implantar? A telemedicina é uma saída? Não deixa de ser uma ferramenta. Eu não digo que é uma grande saída, mas é uma ferramenta, porque pode dar uma certa velocidade, né? Mesmo que você, na telemedicina, você não chegue ao ideal de diagnóstico, etc., mas você dá a um médico a oportunidade de atender um número muito maior de pacientes e, às vezes, sem que esse paciente precise se deslocar. Às vezes, numa cidadezinha do interior, onde tem um médico só, 2 médicos, precisa de um esclarecimento para um determinado caso, que você vai conseguir a ajuda vinda de uma cidade maior ou de onde haja uma banca para telemedicina. As terapias integrativas também são uma forma adequada para melhorarmos a saúde pública no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que tudo que apareça deve ser usado, mas usado com moderação, usada com muito critério, para que você possa tirar dessa integrativa o que ela tem de melhor e não pensar que você vai resolver todos os casos só porque está praticando a integrativa. Por exemplo, você é um dos defensores da ozonoterapia, foi a primeira voz da medicina a se levantar a favor dessa prática, né? Recentemente, o governo do presidente Lula sancionou a ozonoterapia dentro das políticas integrativas de saúde do Sistema Único de Saúde. Isso vai melhorar a saúde pública no país? Eu não tenho dúvida que na hora que o próprio Conselho Regional de Medicina, quem sabe o Conselho Federal de Medicina, olharem com mais atenção, com mais carinho, com menos repulsa para a ozonoterapia, nós vamos ter um progresso muito grande no tratamento de algumas doenças como tratamento principal, e em 206 patologias, como diz o Lair Ribeiro, como tratamento complementar. O ozônio ele pode tratar só ozônio ou pode fazer parte de um conjunto de integrativos de tratamentos que vão ajudar na cura de algumas patologias que ainda hoje não têm tratamento. Agora, não tem cura. Para nós chegarmos nesse nível, né, do atendimento da ozonoterapia em todo o sistema de saúde, falta muito? Olha, é aquele muito que pode ser resolvido Aqui em São Paulo, né, o secretário de Estado, né, e o governador Tarcísio de Freitas têm visto essa regulamentação com bons olhos? Eu fiz o seguinte: eu não poderia defender muito a ozonoterapia se eu estava me beneficiando da ozonoterapia como médico, como profissional. Então, aproveitando a minha idade, que já me sugere não ficar com a mão na massa, eu interrompi a minha atividade profissional e vou lutar pela ozonoterapia, para que ninguém diga, não, ele tá querendo puxar a sardinha, né? Não, eu não vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu quero puxar a sardinha em benefício do Brasil. Eu estou convencido, eu tratei centenas, quem sabe milhares de pacientes nesses 24, 25 anos onde eu pratiquei a ozonoterapia e eu tenho a capacidade suficiente
para avaliar os resultados e posso afirmar com toda a convicção que os resultados são muito bons naqueles casos onde existe a indicação. Coimbra, 94 anos, indo para 95. Exato. Tá? Exato. Futuro, vamos falar de novos futuros. Tá? Qual é o futuro da atuação do Dr. José de Castro Coimbra? Olha, eu pretendo continuar sendo um homem feliz, um homem que gosta de ajudar o próximo, que gosta de ser útil, que vai ter bastante tempo para estudar um pouco mais, né? Gosto de ler, gosto de estudar. Então, por enquanto, eu estou vendo, não tenho problema financeiro, acho que a minha vida, que sempre foi uma vida de um cara humilde, que veio lá da dificuldade, né? Não tenho nenhuma vontade de ficar rico disso, daquilo, eu quero ter uma vida boa. E tenho uma vida boa, minha família está estabilizada, a minha saúde é muito boa, tirando um tropeço ou outro, como aconteceu agora, mas que foi bem resolvido. Eu quero trabalhar em benefício da ozonoterapia. Quem sabe eu consiga convencer aí o nosso prefeito, aliás, eu estou marcando aí uma entrevista com ele, de que a gente pode dar um grande exemplo para o Brasil em relação à ozonoterapia. Olha, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos. Minha maior alegria na política? Olha, foi quando eu, recém-chegado ao Congresso Nacional, fui escolhido pela minha bancada para ser presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Porque o futuro próximo provou que eu tinha razão, porque eu vi logo que ali nós tínhamos uma ferramenta importante para influir num país que não tinha um programa de saúde. E, conversando com meus colegas lá de comissão, nós idealizamos um simpósio nacional sobre política nacional de saúde. Convidamos o Brasil, né, por intermédio dos seus secretários de saúde, por prefeitos, etc. Tivemos uma presença muito grande e teve um grupo que trouxe uma ideia, né, uma ideia que eles estavam mastigando, mas não tinham nenhuma janela para expor essa ideia, que seria vamos dizer, um plano de saúde, uma saúde bancada pelo governo, gratuita e universal, que pegasse o Brasil todo, porque nós tínhamos pequenos planinhos de saúde, do IAPC, IAPTEC, IAPI, IAP não sei o quê, mas eram coisas muito limitadas. Então, vamos fazer um plano de saúde que atenda toda a população, inclusive aquela população mais pobre, que é aquela que sofre mais, porque chegar ao diagnóstico num pobre demora muito mais do que em alguém que tenha uma velocidade muito maior. E eu digo por mim, eu senti mal num dia, na noite do dia eu já tinha o diagnóstico. Uma grande alegria como médico? Rapaz, essa é antiga. Quando eu cheguei em São José dos Campos, como médico do CTA, eu fui ficando conhecido, acho que fui muito bem recebido e tal. Porém, o Mero Malinverno, um funcionário dos mais antigos e mais respeitados, gerente da carpintaria do CTA, sofreu um acidente onde a mão praticamente foi decepada. E me chamaram correndo, eu cheguei lá, a mão estava pendurada, a serra pegou naquilo e espalhou logo, tem que amputar, fomos para o hospital. Eu cheguei lá no hospital, olhei, examinei, falei, puxa vida, amputar uma mão assim, num cara ativo. Chamei a família e disse, olha, a artéria principal não foi
não foi cortada. Se chegar sangue, chega vida. Eu queria dizer a vocês que a maioria dos médicos num ambiente desse vai optar pela amputação. Mas se vocês permitirem, nós vamos tentar recompor isso daí. Operei lá umas 4 horas, pegando tendão por tendão, nervinho por nervinho, músculo por músculo, parará, papapá, papapá, papapá. E tivemos a alegria de ver que aquela mão ficou recuperada, naturalmente com uma pequena deficiência, mas que permitiu que ele tivesse uma vida profissional sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhuma dificuldade maior que não permitisse ele ser continuar o chefe da carpintaria. O melhor presidente que eu vi no exercício do Brasil. Juscelino Kubitschek, na minha opinião. Uma viagem inesquecível. Inesquecível porque não gosto de viajar. Não, foi ir a Tóquio. Eu gostei de Tóquio. O Brasil que eu gostaria de ver para as próximas gerações. Olha, eu acredito, veja bem, quando eu olho para trás, quando eu vejo a minha família, meu pai, minha mãe, você imaginou eu, meu moleque, que só pude ir para a escola com 11 anos, porque a 100 quilômetros de onde eu morava não tinha escola. Quando eu falei que queria ser médico, meu pai falou assim, você quer ser médico? Então você precisa aprender a ler, escrever, Saiu, foi lá numa boteca que tinha lá, comprou um caderno de caligrafia e trouxe para mim e começou a me ensinar naquele dia a ler e escrever. E eu só pude ir para a escola, porque não tinha dinheiro, quando eu ia fazer 11 anos. Eu fui em março, ia fazer 11 anos em maio. Tá? Peguei uma professora que me entendeu, sentiu que eu queria estudar mesmo, e se dedicou muito a me ensinar. No fim do ano eu fiz exame de admissão para o ginásio, entrei e não parei mais, fui direto. Isso tudo eu acho que são coisas que a gente não esquece. Então é um país com mais educação. Mais educação e principalmente mais saúde preventiva. Todos os brasileiros precisavam... Posso mostrar um livro ali? Existe um livro que eu recomendo para vocês, Uma Verdade Indigesta. Esse livro aqui conta como a indústria de alimentação e como a indústria de medicamentos procura confundir o brasileiro e o ser humano no mundo inteiro, mentindo descaradamente, como mentia a indústria do cigarro, que desde 1950 já sabia que o cigarro dava câncer, etc., etc., e dizia que não, que era charmoso, e foi preciso eu ir para lá e hastear a bandeira antitabágica para que o Brasil seguisse o caminho de combater o tabagismo. Olha, queria agradecer demais a sua presença no nosso programa, te desejar um Feliz Natal, Obrigado. Um próspero Ano Novo, né, e que esse vigor, que essa energia, que esse conhecimento continue à disposição dos brasileiros por muitos anos. Eu agradeço muito ter sido convidado por vocês, né, e poder dar aqui a minha opinião naquilo que eu acho que pode contribuir de alguma forma para que o Brasil seja um Brasil melhor, especialmente para aqueles que, como eu, nascem muito pobres. Essa foi a nossa edição especial do programa Conversa de Bastidores, que recebeu um dos patrimônios da medicina e da política no Brasil, o médico José de Castro Cunha. Um Feliz Natal para todos vocês, meus queridos telespectadores, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!